Fala pessoal, desejo um bom dia a todos. Nessa manhã de quinta-feira, dia 31, trago para vocês a notícia de que o plano de Eduardo Bolsonaro deu completamente errado. O tiro saiu pela culatra. Eduardo Bolsonaro fracassou mais uma vez na tentativa de pressionar a Suprema Corte, pressionar o Brasil para salvar Jair Bolsonaro. Para Eduardo Bolsonaro, eu só tenho essa imagem aqui, ó. Essa foto histórica foi tirada ontem no jogo entre Corinthians e Palmeiras, que ocorreu ontem em São Paulo, e o ministro no momento executava esse gesto para um bolsonarista que tentava tirar sua paciência. Mas no decorrer do vídeo eu trago para vocês essa notícia e outras principais notícias que viralizaram no dia de ontem. E tem muita notícia boa aí, pessoal. Então deixe seu like, curte o vídeo aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Olha só, nosso canal está começando agora e graças a vocês nós estamos chegando a 100 mil inscritos. Essa é uma importante marca pra gente aqui no canal. Então se inscreve aí para ajudar, deixe seu like, curte o vídeo aí agora para não esquecer, porque o like leva o nosso conteúdo a mais e mais espectadores, não custa nada para você executar essa ação. E se quiser fortalecer o nosso trabalho de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. E nesse resumo das notícias de ontem, trago para vocês o fracasso de Eduardo Bolsonaro, que prometeu sanções sobre o ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções até vieram, só que o ministro não ligou, é isso mesmo, pelo contrário, debochou dessas sanções, porque ele sabe que não será atingido por Donald Trump e o processo contra Jair Bolsonaro, pro terror de Eduardo Bolsonaro, vai continuar. Mas olha só o vídeo que o Eduardo Bolsonaro chegou a gravar ontem, que coisa ridícula. Queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Que coisa ridícula, né, pessoal? Que papo de vira-lata, ou melhor, vira-lata não, traidor da pátria. O Eduardo Bolsonaro estava aqui comemorando nesse vídeo a aplicação da sanção sobre o ministro Alexandre de Moraes, achando que essa notícia iria deixar o ministro desesperado, só que mal sabia ele que o ministro não estava nem aí. Aliás, o ministro estava há mais de 2 anos sem renovar o visto para os Estados Unidos, sem ir para os Estados Unidos, e também não tinha nenhum bem lá para que os Estados Unidos pudessem bloquear. E a Andréa Sadi trouxe um vídeo ontem no Globo News mostrando todo o deboche do ministro sobre essas sanções aplicadas sobre ele por Donald Trump. Olha só. Dizendo que o ministro Moraes não tem contas nem bens nos Estados Unidos, tá? E que ele está demonstrando aos seus interlocutores não estar preocupado com as sanções impostas pelo governo americano com a lei Magnitsky. A primeira repercussão que a gente tem é essa vinda da Miriam Leitão junto a interlocutores do ministro Moraes. Segue a Miriam contando lá no blog dela no Jornal Globo que há 2 anos o visto do Moraes está vencido e ele não se preocupou em atualizar. O problema não é pessoal, diz a Miriam, portanto, e ele tem dito a interlocutores que não pensem em reagir nem se sente atingido. Ou seja, o ministro disse basicamente, tô nem aí. Nada mudou nos processos em que o ministro está à frente. Os Estados Unidos não conseguiram atingir o ministro Alexandre de Moraes, muito menos o Eduardo Bolsonaro conseguiu. E essa tranquilidade do ministro é tão clara que logo após a sanção, sabe o que ele fez? Foi até a Arena Corinthians assistir o jogo entre Corinthians e Palmeiras pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Como vocês podem ver na imagem, o ministro estava tranquilo e sorridente ao lado da esposa e de assessores. E em determinado momento, um bolsonarista tentou provocar o ministro e recebeu essa reação na cara, que eu acho que também vale para o Eduardo Bolsonaro. Olha só. Sensacional, né, pessoal? Foto histórica. Mas a resposta está dada a Eduardo Bolsonaro. Nada mudou. Essa nova sanção de Trump nem arranhou o ministro Alexandre de Moraes. Outro fato que aconteceu ontem, que também está sendo muito comemorado por toda a sociedade civil e é uma pancada no bolsonarismo, é o fato do Donald Trump ter voltado atrás nas tarifas e deixado mais de 700 produtos brasileiros fora da taxação sobre o Brasil, mostrando que a taxação pesada de 50% sobre o Brasil deixou de ser uma taxação, porque tirou os produtos mais críticos que atingiriam em cheio o Brasil e também os Estados Unidos. E também os Estados Unidos, que seriam atingidos porque esses produtos encareceriam muito lá para eles. O presidente americano Donald Trump repetiu com o Brasil o roteiro que se habituou a seguir nas relações internacionais de comércio. O roteiro de covardia, né, pessoal? Ele anunciou um aumento brutal de tarifas, estabeleceu uma data para aplicar os percentuais novos, ameaçou tomar medidas punitivas adicionais e 35 horas antes do juízo final tarifário,
esticou o prazo em mais 5 dias e abriu quase 700 exceções na lista de produtos brasileiros que vão ser taxados em 50%. Pessoal, quem vai sair muito grande e muito forte, ou melhor, já está saindo muito grande e muito forte dessa taxação que Trump ameaçou impor sobre o Brasil de 50% é o presidente Lula, que está sendo eleito por toda a sociedade civil o craque do jogo. O decreto apresenta uma lista com quase 700 itens que ficarão isentos da tarifa total de 50%, mas seguirão taxados com a alíquota menor, de 10%. Entre eles, produtos críticos para os exportadores brasileiros e empresas americanas, como derivados de petróleo, gás natural e carvão, também de ferro, aço, alumínio e cobre, celulose, suco e polpa de laranja, fertilizantes e aviões civis e componentes. Esses seriam os produtos que poderiam atingir em cheio a economia brasileira caso essa taxação se mantivesse sobre eles, e também atingiria em cheio a economia americana, pois o Brasil é o maior exportador desses produtos. Mas fato é que a taxação veio muito mais branda do que os bolsonaristas esperavam. Toda a pressão feita pelo governo brasileiro, que mandou para os Estados Unidos a comissão de senadores para negociar, e também integrantes do governo federal para negociar, e conseguiram fazer contatos lá com grandes empresários norte-americanos, senadores norte-americanos. Tudo isso somado fez com que os Estados Unidos recuassem e Trump, para não ver sua popularidade cair ainda mais, cedeu em mais de 700 produtos. Ou seja, o plano infalível de Eduardo Bolsonaro deu muito errado e mais, ferrou o próprio pai. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu trago para vocês a lapada que o nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, deu em Marco Rubio, o secretário dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil não se curvará às pressões externas. Olha só o vídeo. Chanceler Mauro Vieira se manifestando agora nos Estados Unidos. Vamos ouvi-lo ao vivo. No qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos. Ao final do encontro, concordamos quanto à necessidade de manter diálogo para solucionar os problemas bilaterais. Volto hoje à noite ao Brasil e relatarei, ao chegar ao presidente Lula, o teor das conversas que mantive nos Estados Unidos, de forma a definir as respostas do Brasil diante das medidas anunciadas hoje pelos departamentos de Estado, do Tesouro, bem como da Casa Branca. Tá aí, pessoal, o ministro atropelou o secretário dos Estados Unidos e deixou bem claro que o Brasil não se curvará às pressões externas, que o Brasil é uma democracia soberana e não aceitará interferências dos Estados Unidos. Para fechar com chave de ouro esse vídeo sensacional, pessoal, peço a sua ajuda para você se inscrever aqui no nosso novo canal, deixe seu like para ajudar, se puder fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Obrigado a todos e até mais.